AVTech na área, 8º episódio, dessa vez de estúdio novo, estúdio decorado, tá maravilhoso. E a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é sobre gerente de produto, o famoso Product Manager. Eu tô aqui com a Cristina Ciarelli, que é a nossa PM aqui na Autoavaliar. Bem-vinda, Cris. Obrigada. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão assistir. Depende da hora que você estiver assistindo, isso mesmo. Cris, o que é este bendito PM, Product Manager, PM? Eu vou dizer o que ele não é, nós não somos polícia militar. PM não é polícia militar, é gerente de produto, Product Manager. O que a gente faz? O Product Manager ele é como se ele fosse um guardião do produto. Ele é responsável por toda a parte estratégica, linkado com a estratégia da empresa, com os objetivos da empresa, para tornar um produto rentável, trazer um produto novo, que traga engajamento, que traga rentabilidade para a empresa. E não são só produtos novos. A gente pode trabalhar também em produtos legados, que a gente já tem, e encontrar melhorias para esse produto, para que ele tenha mais assertividade para o nosso público, que ele consiga atender da melhor forma o público que a gente trabalha. Você então trabalha com desenvolvimento contínuo também. O PM trabalha com desenvolvimento contínuo. Isso. Tá. Você falou uma coisa muito engraçada que foi essa questão que não é policial militar. Mas um PM ele tem que ser, já que você falou que trabalha com basicamente o produto da empresa, produtos novos, produtos legados, etc. Ele é relativamente bravo para poder cuidar desses produtos. Não necessariamente bravo, mas organizado. Ele precisa ser organizado. Ele tem que ter algumas técnicas assim que seria... Ele tem que saber lidar com caos. Porque é um ambiente caótico, é o tempo todo acontecendo coisas. Ele tem que saber priorizar quais são os produtos que ele vai levar para frente, o que não vai para frente. Ele vai ter que saber qual ele vai pôr mais esforço, como ele vai dividir esse produto com o time, a parte estratégica que ele vai pegar com a diretoria, como que ele vai trazer isso para o time, para poder ali... como que fala? Cascatear para as equipes? Cascatear para as equipes esse projeto, trazer quais são os objetivos que esse produto tem, tá. O que a empresa espera dele e como que a gente vai trabalhar e vai desenvolver isso. Você falou de priorização. Tem alguma coisa a ver com o PO, né, que é o Product Owner, ou nada a ver? Na verdade, existe uma diferença entre o PM e o PO. O PM, ele fica mais focado na parte interna e externa. Então, ele não fala somente com o time interno da empresa, que seria a squad dele. Tá. Ele fala também com o cliente. Então, ele vai fazer pesquisa, ele participa de entrevista. Toda essa parte da descoberta mesmo do produto, do que vai ser feito, do discovery, o PM participa. O PO, ele fica mais focado na parte do produto. Então, o tempo todo é voltado para a parte interna, para a equipe interna. Então, o desenvolvimento do produto, como que esse produto vai atender o nosso público, toda essa parte do desenvolvimento, ali da priorização, tudo, fica com o PO. Então, tem essas diferenças, mas tem o Mark Kagan, ele fala pra gente que ele é uma referência na área de produto. É uma referência na área de produto. Ele é referência na área de Product Managers. Então, o que ele diz? Que um PO, ele tem uma ligação muito grande com o PM, porque necessariamente um PM tem que ser um PO, tá? Você já passou, então, por essa cadeira de PO? Já. Só contando um pouquinho para contextualizar a minha trajetória aqui na Autoavaliar. Ótimo, legal. Eu vou explicar como eu vim parar como PM. Boa. Eu entrei na Autoavaliar como assistente da área de produto e operações. Passei para analista. De analista eu virei SDM. Que fazia essa ponte entre negócio e desenvolvimento. O que é SDM? Vamos agora colocar nome aí, as siglas, vai. Ele faz exatamente essa ponte de negócio com o desenvolvimento. Tá. Então, ele meio que traduz o que o negócio quer para o desenvolvimento e quando tem alguma dúvida, ele volta, pega o que o desenvolvimento tem de dúvida, traz para o negócio, fica mais ou menos como se ele fosse um garçom, delivery mesmo, tá? Um garçom ali do produto, tá, do negócio. E depois eu fui para a PO, eu atendi o time de Lego, que era o de sites que a gente tinha na Autoavaliar. Tá. E surgiu a oportunidade da gente criar a área de produto dentro da Autoavaliar, que até então não existia. Aí eu fui convidada para mais esse desafio que, nossa, eu quero agradecer muito o Thiago. Você se encontrou? Muito, assim, o Thiago Ortiz.
que foi uma pessoa fantástica nessa trajetória que eu tive dentro da Autoavaliar, eu aprendi muito com ele. E ele me chamou para esse desafio, eu topei, e a gente foi junto, encarou ali para desenvolver essa área de produto. Então, a gente foi descobrindo o que fazia uma área de produtos, o que era um PO, o que era um PM. A gente foi entendendo juntos para fazer toda essa área funcionar, que hoje ele comanda muito bem, assim, e tá... Ele é o head de produtos aqui. Ele é o head de produto. Para ficar bem claro para mim, e talvez também para o pessoal que está assistindo aqui a gente, então o PM, ele tem um SDM que tem vários POs? Seria mais ou menos essa pirâmide hierárquica ou não? Não. O PM, ele não é gerente de pessoas. Ele não gere pessoas. Tá. Ele motiva, faz a parte ali de influenciar pessoas. Mas ele não gerencia pessoas. Então, assim, ele gerencia projetos. Produtos. Produtos, tá. Produtos. Então, assim, ele pode ter, que daí entra no papel do GPM, que a gente vai falar sobre Meu ele daqui a Deus, pouquinho. É muita sigla. Tá. É uma sopa de letrinhas. Beleza. Mas, assim, o que o PM faz? Ele fica ligado na parte estratégica do produto, junto com a diretoria. Ele faz essa ponte entre a diretoria e o PO. Mas ele não tem nenhuma... Ele tem a squad dele, mas ele não gerencia essas pessoas. Então, ele faz só a ponte e fica fazendo ali a parte do acompanhamento desse produto, desse desenvolvimento. O PO, ele também tem o time dele, ele também não gerencia pessoas, ele gerencia o produto e fica ligado mais com o desenvolvimento. Então, ele fala diretamente com o desenvolvimento. Entendi os papéis. Ficou claro? Agora ficou claro. Então, pode ser que você, como uma gerente de produto, você tenha, sei lá, 3 produtos que você está gerenciando. Sim. E passando os status para a diretoria, como que está o acompanhamento disso. Exato. E, obviamente, que você vai ter o contato direto com cada PO daquele produto específico. Exatamente. Entendi. Isso. Como que foi, né, você falou dessa sua jornada que você passou por várias cadeiras aqui dentro da Autoavaliar, e até serve mesmo para o pessoal aí, fica uma dica aí, de repente você que quer se tornar um PO, quer se tornar um PM, quais são as habilidades, o que a pessoa tem que estudar para se tornar um PM? Para você entrar nessa carreira de produto, é interessante porque eu acho que é uma das carreiras que são mais receptivas. Por quê? Você não precisa ter uma faculdade de tecnologia, você não precisa ter uma faculdade de produto. Mesmo porque não existe ainda essa faculdade. Não está relacionado só a TI, então? Não. Qualquer pessoa que tenha o interesse de entrar na área de produtos pode entrar na área de produtos. O ideal é que você comece como PO, porque é onde você vai fazer o conhecimento das técnicas que precisa de priorização, de refinamento, de storytelling. Então, tudo isso você vai aprendendo para você se tornar um PM. O que acontece? Existem pessoas que... Acho que tem uma pesquisa que eu até trouxe aqui para falar para vocês, que fala exatamente sobre isso. Que foi uma pesquisa que eu vi na PM3. Ela tá online essa pesquisa? Tá sim. Depois a gente vai colocar o link para você aí na descrição, aqui no vídeo também, para você poder acessar. Normalmente, 30% das pessoas que trabalham na área de produto hoje, eles são da área de TI. 30%? São da área de 30%. E é uma pesquisa do mercado do Product Management de 2021. Então, 30% desses profissionais, eles atuam na área de produto e são vindos da área de TI. Porque ele tem um perfil mais técnico, tem mais experiência na parte de desenvolvimento. Porém, não é necessário ser da área de TI. Em segundo lugar, essa mesma pesquisa traz que 17% desses profissionais são provenientes da área de projetos, que são os gestores de projetos, que também está interligado, tá? Tem uma ligação entre os dois, tanto o manager quanto o project. É uma palavrinha difícil, né? Produto. Projeto e produto. Projeto e produto. Facilitar. 13% vem de marketing e comunicação. Tá. 8% de design. 6% são engenheiros. 4% vem da área financeira. 3% vem da área de dados. 2%, shocking, de vendas. Vendas? Aham. Agora, esse é o que eu acho mais interessante, que 1% vem da área de saúde. Ou seja, realmente é uma área super receptiva. Você pode vir de qualquer área, você vai ser bem-vindo, desde que você tenha muita força de vontade,
curiosidade, queira aprender, porque acho que a curiosidade é um dos principais skills, assim, para você trabalhar na área de produto. Porque realmente você tem que ser muito curioso, você tem que querer aprender, querer estudar, e toda hora tá saindo uma coisa nova, ou é um framework, enfim. Você era da área de TI? Não. Tá, então você não tá nessa parcelinha dos 30% aí. Não tô na parcelinha dos 30%, eu tô na parcelinha desse outros aqui. Desse 2% aí. Que na verdade são 5%. 5%. É. Agora uma dúvida, tá? Eu vou falar bem especificamente aqui da Autoavaliar e deve também, pelo contexto do nosso podcast que é de tecnologia, deve ser também a dúvida de algumas pessoas. Você não veio proveniente da área de TI, mas como você está como PM, né? Você está como, vamos falar aqui no português, a gerente de produto de infoprodutos, né? Produtos tecnológicos, produtos digitais. Obrigatoriamente você tem que entender um pouco de TI. Ou não, por você ter um papel muito mais ligado com o high level aí, com a diretoria, é muito mais uma questão de negócio, a tua responsabilidade como PM, do que você também entender um pouco da parte tecnológica. O que eu preciso entender a fundo é o negócio da empresa. Isso eu tenho que conhecer. Tá. E isso é o que vai fazer toda a diferença. O core da empresa, exatamente. Porque assim, eu não preciso saber desenvolver, eu não preciso saber codar, eu não preciso, não tenho obrigatoriedade de saber disso. Se souber, é ótimo, porque vai facilitar muito no dia a dia, na troca com o time de desenvolvimento, de PO, isso facilita muito, mas não é uma obrigatoriedade para você ser PM, não tem essa obrigatoriedade. Fica a dica para você, então se você, não sei programar em PHP, não sei programar em Python, fica tranquilo que dá para você seguir. Pode ficar tranquilo, segue a vida, só tem que estudar, isso você vai ter que fazer o resto da vida, mas isso em qualquer outra profissão que você vá seguir. Em compensação, metodologias para entender jornada do produto, métrica de produto, etc. Isso você tem que estudar a rodo. Isso precisa, porque quais é são o as tempo ferramentas? todo. Até aproveitar aqui para o pessoal também já ir pesquisando, já ir colocando no caderninho o que precisa estudar. Bom, eu vou falar de alguns cursos aqui, vou até fazer um merchanzinho agora, depois eu vou cobrar essa galera. Cobra royalties. Vou cobrar. A gente tem alguns lugares, né, assim, que a gente consegue ter essas informações e aprender muito sobre essas ferramentas. A gente tem o PM3, que tem cursos online. Tem a Terra também, que é fantástico. Tem o Produtos Incríveis, que eles trazem de uma forma bem simples e objetiva para você que nunca teve contato, né, com essas palavras, essas sopas de letrinha, para te ajudar a entender como você trabalhar na área de produto, o que você vai precisar desenvolver. Então, eles vão ter cursos para você aprender a lidar com as métricas. E quando a gente fala de métrica, tem N coisas que você pode falar e pode buscar. A gente tem a métrica de NPS, que é o Promote Score. Net Promote Score, se eu não me engano. Tem... Que é onde a gente vê se o cliente é promotor, detrator, etc. Exatamente, a satisfação do cliente. Você tem a métrica para saber como está sendo a visualização desse produto. Como a gente está falando de produtos digitais. Como que o cliente está visualizando esse produto. Quantos cliques ele tem, o acesso que ele tem nesse produto. Então, tem a métrica de visualização, tem as métricas que a gente fala que é métrica de vaidade, que é para você entender o quanto esse produto está sendo escalável dentro da sua plataforma. Tem que ter N ferramentas, você tem que ter que nem diz o pessoal, um cinto de ferramentas para você ser um PM. Não adianta você falar assim, quero só acompanhar o desenvolvimento como não aquele... Tem condição. Só nisso não... Só assim não. Eu consigo pular, por exemplo, hoje eu sou engenheiro de dados aqui na Autoavaliar. Óbvio, né? Conseguir todo mundo consegue, mas eu conseguiria desempenhar bem o papel de PM fazendo essa pulada assim direto para um PM? Aonde que eu iria de repente me perder? Na verdade, você entra num ponto agora que até anotei pra gente poder falar, que são onde você pode atuar na carreira de produtos, né? Boa, como boa, isso é legal. Então, assim, o inicial é o APM. O que é o APM? É Associated Product Manager. Ele é como se fosse um assistente do PM. Ele fica com a parte mais operacional ali,
mas igualmente importante na parte tática, tá? Então, assim, o APM, ele fica responsável pelas funções operacionais, onde ele vai colocar mais a mão na massa e trazer as informações para o PM para tomada de decisão. Tá. Que é Mão na onde massa você... seria fazer reuniões ou o quê? Ele vai buscar dados, ele vai buscar as informações, tipo, as entrevistas, vai trazer toda essa parte do conhecimento ali que toma e demanda muito tempo. Imagino. Então, ele traz um pouco mais mastigado para o PM fica mais na tomada de decisão. Tá. Então, ele realmente faz o trabalho ali de assistente, mas ele é importante tanto quanto o PM, tá? Até porque não é um único só produto, né? Não. Imagina você ia passar um ano, a vida, recolhendo informação até tomar uma decisão. Exatamente. Tá, Então, é assim, mais para agilizar o negócio. para dar aquela celeridade mesmo que a gente precisa para tomada de decisão. Seja para um lançamento, etc. Para o que for. Tá. Depois a gente tem o GPM, que eu falei para você. É isso. Que é o Group Product Manager. Essas palavrinhas é meio um trava-língua, mas tudo bem. O que ele faz? Esse daqui é o primeiro perfil da liderança de produtos. Então, é quando você tem um time de PMs embaixo de você e você passa toda as demandas. Então, você vai demandar esses PMs para essa... encaminhado, né? Com o objetivo da empresa, com a parte estratégica. Lógico. Definido pelo um board, Exato. etc. Tá. E você vai fazer esse acompanhamento desses PMs. Então, você é apenas a ponte entre eles e a diretoria mesmo. Então, eles te passam um reporte de todos os produtos e você é responsável de passar um reporte para a diretoria de todos esses produtos. Tá. Para isso, ele tem um perfil mais de liderança mesmo. E aí ele vai entra... lidar mais com pessoas. Tá, que foi o que a gente tinha falado no início. Exatamente. Então você tem que ter pelo menos essa soft skill para chegar Sim. neste nível aí. Por exemplo, seria, não sei se você almeja isso agora, mas seria, vamos dizer, a escalada no teu plano de carreira seria esse Group Product Manager. É o meu PDI, inclusive, está sendo trabalhado para isso. Perfeito. É o meu objetivo, chegar como GPM. Então, a ideia que eu perguntei no início, mas eu estava envolvendo POs, que não tem nada a ver, é aquela questão da pirâmide hierárquica seria isso, então. Exatamente, quando você é um GPM. Aí, se você tem esse time abaixo de você. Então, um GPM, que pode ter NPMs, e cada PM, dependendo da necessidade do produto, pode ter APMs. Isso. Assim, depende da expert que você tem também, né? Sim. O tamanho do produto que você está trabalhando, tudo isso é muito relativo, depende muito de como você tem a sua estrutura dentro da empresa. Como não é uma receitinha de bolo, cada empresa trabalha de uma forma. Justo. Né? Então, assim, não tem como você falar... cravar na pedra que tem que ser trabalhado dessa forma. Até mesmo as funções, elas são um pouco diferentes de uma empresa para outra, porque tem a necessidade da empresa, entendeu? Então, você vai trabalhar de acordo com a necessidade e concorda da sua empresa. Só que pensando numa boa prática e num desenho de como as coisas deveriam caminhar de uma maneira até mais fácil, essa é a orientação passada pelo... Como é o nome do mentor lá que você falou? Mart Kagan. Mart Kagan? Mart Kagan. A ideia dessa estrutura hierárquica é dele ou... Não, é da área de produtos da área de mesmo. produtos em geral. Da área de produtos em geral. Tá. Ela tem esse desenho, né? Tá. Voltando até na ideia mesmo que eu falei, né? Quero me tornar um PM. Então, eu deveria buscar ser um APM ou tenho que passar ainda por ser um analista de negócio? Como que Não, na verdade, vai depender do seu know-how ali, do seu background. Tá. Isso faz muita diferença pra gente se tornar um PM, um PO, um APM, enfim. Vai muito do que você tem conhecimento e de como você vai aplicar esse conhecimento para se tornar um PM. Então, dos cursos que você vai fazer, workshops, as ferramentas que você conhece, que você vai utilizar para o seu dia a dia. Então, assim, vai muito de você, do que você quer para a sua carreira. Qualquer pessoa pode se tornar um PM. É o que a gente falou agora há pouco. Até a galera da área de saúde está migrando para a área de produto. Uhum. Então, a gente é realmente uma área muito receptiva. Bacana. Uma dúvida, tá? Você falou que você não lida com pessoas diretamente, né? Uhum. Você não precisa necessariamente agora ter uma skill de liderança. Mas, obviamente, que uma skill de comunicação é primordial por conta de você fazer reuniões, ter que levantar dados,
fazer pesquisas, entender como que aquele produto está sendo aceito no mercado. Eu até deixei aqui para facilitar quais são as principais habilidades de um PM. E eu não li esse caderninho, hein? Não leu, pois é. Não foi nada combinado, né? Exato, não foi nada combinado. Aqui tá sendo assim, ó, na hora. Então, o que a gente precisa ter? Quais são as habilidades? A comunicação assertiva, justamente pelo que você falou. Como a gente está sempre em reuniões, e a gente tem a comunicação com a diretoria, com o board da empresa, com os POs, a gente precisa fazer essa ponte, a informação precisa chegar de forma clara. Não seja ambíguo, né? Não pode ser, porque como você está trabalhando com um produto, se a diretoria te passa uma ideia e você não consegue transpassar essa ideia com clareza, os objetivos não vão estar alinhados. Então, a gente vai trabalhar em uma coisa que não é o que a empresa espera. E aí passa meses de desenvolvimento e chega lá para homologação. Na hora de entregar o produto... Não foi isso que eu pedi. Isso. Exatamente. Então, você perde tempo, né? Então, realmente, você tem uma perda de tempo com isso. A outra coisa é a organização, que também a gente já falou sobre isso, né? Tá. Precisa ser muito organizado, porque assim, você não cuida apenas de um produto, às vezes você cuida de 2, 3 produtos. Então você tem que ter uma agenda bem organizada para você conseguir lidar com toda essa troca, porque você está o tempo todo trocando de um produto para o outro. Sim. Então você tem que estar ciente do que o produto X faz, o produto Y faz, e não confundir essa questão do que está sendo trabalhado em cada equipe, em cada time. Liderança é uma das skills que a gente precisa, porque assim, por mais que você não lide com pessoas diretamente, você está influenciando pessoas o tempo todo. Perfeito. Então, é necessário que você tenha essa skill de liderança. Um pensamento analítico e estratégico, justamente porque a gente falou questão de métricas, para você conseguir pensar nas estratégias da empresa, nas estratégias do produto, do lançamento do produto. Isso tudo tem que ter uma linha bem organizadinha de pensamentos ali para conseguir trazer toda essa entrega de valor mesmo para o produto. Tomada de decisão e conhecimento do mercado que você atua, que era o que a gente estava falando agora há pouco do core. Você precisa conhecer o segmento que a sua empresa atua. Você precisa estar antenado com a parte política, com a parte econômica. Você tem que entender de tudo um pouco para poder trazer a melhor entrega para o seu produto. Você tem que gerar valor para o seu produto o tempo todo. E para isso a gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no mundo. Não é só na sua cidade, no seu estado. É internacional mesmo. O negócio é você entender o que está acontecendo no mundo o tempo todo, porque isso influencia direto ou indiretamente o seu produto. No seu dia a dia, o que é mais comum? Vir demandas do tipo top-down, né? Aquelas que vêm da diretoria direto para serem executadas, ou é mais comum você parar para pensar em novos produtos, em melhorias de produtos já existentes? O que é mais comum no seu dia a dia? O ideal seria isso, né? A gente ter esse momento de falar, não, olha, agora a gente vai trabalhar com isso, agora é aquilo, termina. Ter a iniciativa e a acabativa, né? E normalmente isso não dá para acontecer. Como eu falei, é um ambiente muito caótico. Aham. Então o tempo todo tá acontecendo as coisas e às vezes você tá trabalhando um produto e muda. E você tem que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade de aceitar que as coisas vão mudar. E não dá para pirar, não tem condições de pirar. Isso é muito o que acontece tipo em dados, né? Você trabalha com dados naquele dado que tá ali fechadinho, bonitinho, e depois você vai pro mundo real e vê que a coisa funciona totalmente diferente. Exatamente. Porque assim, na imaginação, na hora que a gente tá idealizando, a gente sempre idealiza o mundo perfeito. Sim. Aí quando você começa a pôr a mão na massa, que você começa a trabalhar, vão acontecendo alguns percalços nesse caminho, né? Então você fala, poxa, não era tão... Isso eu não tinha previsto. Então, a gente trabalha muito com imprevistos. E tem que estar preparado com isso. E o que mais acontece é o top-down. Querendo ou não, isso acontece muito. Qual que é a maior dificuldade? É justamente você fazer essa troca, porque você está ali focado em um produto e chega outra demanda, você tem que parar. Então, gira a chave. Gira a chave e já começa a fazer outra coisa. Você vai começar pelo discovery, vai ver o que esse produto vai fazer para entregar, qual que é a entrega de valor dele, como você vai trabalhar nele, qual é o público-alvo, qual vai ser o tom de voz que você vai trabalhar nesse produto. Então, assim, você gira... Personas. Tudo. Então, você volta, assim, do zero. Você vai pra estaca zero.
Falei de persona, já me veio aqui a área de marketing na cabeça, né? Quais são as principais áreas que você tem relacionamento, assim? A gente atua com todas as áreas. O principal mesmo é tecnologia e negócio. Então tem até o pilar que a gente fala aqui do PM, que ele trabalha com 3 áreas, que é o X e Y, né? A tecnologia e negócios. E a gente faz a intersecção desses 3 círculos aqui. Então a gente fica bem ali no meio para poder fazer a comunicação entre eles. Então é o que a gente mais atua. Mas a gente fala com comercial, a gente fala com marketing, a gente conversa com todas as áreas da empresa. Fala com o cliente externo, fala com o cliente interno. Você falou de cliente, falou de UX, né, que acho que é a experiência do usuário UX, Isso. né? Para produto isso é fundamental, né? Sim. Então, acredito também que teu contato com o cliente final é muito constante. Sim, Para feedback, ver como que tá rodando um determinado piloto, POC, MVPs, enfim. Exatamente. Aliás, até antes da gente lançar algum MVP, alguma coisa, tem essa rodada de entrevista onde o X e o Y podem participar, devem participar juntos com o PM, para a gente pegar qual que é a expectativa do nosso público para esse produto, se o que a gente está imaginando no desenvolvimento atende. Porque, assim, a gente tem muito, às vezes, a mania de achar que sabe o que o cliente quer. E, normalmente, a gente não sabe, né? A gente tem que descobrir o que o cliente quer. Por isso, a gente tá sempre em busca e de olho no mercado. Então, a gente tem que estar sempre conversando para entender quais são as possibilidades que a gente tem dentro desse segmento que você está inserido. Ou seja, a ideia é sempre focar no cliente e tentar resolver um problema que já existe. Exato. Não inventar uma solução para depois achar um problema. Exatamente. Caraca. É muito Pensando em estratégia, né? Quanto tempo você... Óbvio, né? Vai de produto para produto, não tem como a gente firmar aqui uma data. Mas pensando de estratégia em média, quanto tempo na sua profissão, na sua rotina, você fica ali sentada pensando em estratégia para aí sim falar, não, acho que agora esse produto que a gente vai desenvolver pode começar a ir para uma esteira de produção. Quanto tempo isso leva? Depende. A resposta é depende. Mas assim, a gente está trabalhando em um produto agora que a gente começou a parte da descoberta, né, ali do Discovery. Pode falar qual é esse produto ou ainda é um segredo? Não, eu não vou dar spoiler dele ainda não. Tá bom. Mas daqui a pouco a gente vai estar no ar isso daqui aí. A pouco tá no ar. Tá bom. Mas assim, a gente começou nessa parte de entrevista, né, de visitar o cliente, de entender qual era a dor dele, o que ele precisava que a Autoavaliar fizesse para que ele não tivesse esse problema. Então, a gente teve mais ou menos um mês de entrevistas com os clientes. Então, a gente foi em loco, falou com o cliente de forma online. E depois a gente começou a fazer o levantamento de tudo que a gente trouxe, a gente recolheu nessa entrevista. Aí, fez toda a tabulação e a gente chegou num ponto em comum. Desse ponto em comum, a gente rodou uma LBO, que é o Lean Business Opportunity. Outra sigla. Outra sigla. Que é como se fosse um canvas. Ele é um canvas onde você vai descobrir quais são os problemas que você está resolvendo, quais são as pessoas principais interessadas nesse problema, quais são as métricas que você vai precisar para acompanhar esse produto depois de entregue. Então, assim, as hipóteses. Aí a gente foi levantando todas essas informações. Para validar se esse produto. Se vai seguir ou não, é isso? O Canvas ele é para isso, é para validar o produto. Tá. Se você vai dar andamento nele ou não. Agora a gente está numa fase de pesquisa. Então, a gente tendo o retorno da pesquisa, validou certinho, vai para desenvolvimento. Não é isso que o cliente quer. A gente vai pivotar, vai entender quais são essas novas informações que chegaram provenientes dessa pesquisa e fazer um novo processo de discovery. Então, assim, por isso que eu falo que depende. Cíclico isso. É cíclico, não tem fim. Tá. Então você tá, assim, toda hora revisitando o seu processo, sabe? Pode ser que, então, na tua primeira rodada de LBO, você disse, né? Na tua primeira rodada de LBO, vocês consigam fazer o levantamento de todas as informações primordiais para poder validar a sequência desse projeto ou não. Isso. Desse produto ou não. É que um produto é um produto, é um projeto, serviço, né? Não Tá. deixa de ser um projeto. Tá. Interessante. Canvas, né? Você falou, né? O Canvas eu conhecia, agora a LBO eu não conhecia. É similar? É a mesma coisa, só a nomenclatura que é uma... Esse daqui é uma
metodologia do nosso consultor. Desculpa, batimento. Faz parte. Do consultor Leandro, né? Que ele trabalha com a gente. E ele, junto com o Marcelo Neves, eles desenvolveram esse LBO. Então, assim, pra gente tá sendo muito rico trabalhar com o LBO, porque ele trouxe algumas visões, assim, que a gente normalmente, se você não para e senta, coloca tudo num papel, às vezes você não consegue enxergar todas as possibilidades. E ainda assim, colocando no papel, tem coisas que a gente não imaginava. E vai, assim, emergindo, sabe? No decorrer do processo mesmo. O famoso erro não mapeado, né? Exatamente. Não, e isso já me... Eu utilizo o Canvas hoje para poder tomar algumas decisões de como seguir com uma determinada estrutura, rotina, etc. Porque já aconteceu de simplesmente fechar o olho e começar. Vai. No desenvolvimento é o go horse, né? Vai, só vai, faz. Aí chega lá na frente, um monte de erro não mapeado. Pior, o erro não mapeado e a coisa ainda segue, beleza. Excelente. O ruim é quando chega lá na frente e fala, puta, vou parar porque não dá pra seguir. E aí é nesse momento desse Canvas que você descobre isso? Assim, você faz o levantamento dessas hipóteses, né? Tá. Porque ali a gente trabalha com as hipóteses do que pode resolver, o que não pode resolver, o que é entregável, o que não é entregável. Então, assim, é uma ferramenta justamente para te ajudar na tomada de decisão. Se você vai seguir ou não vai seguir com esse projeto, produto, serviço. Sou uma pessoa que estou, né, de novo, vou botar aquela história do quero ser um PM, mas na verdade não vou nem pelo quero ser um PM, eu nem sei o que eu quero ser ainda. Quais são as características que uma pessoa, você acredita que se ela tiver, ela vai se encaixar muito bem nessa profissão? A primeira coisa é ser curiosa, é o que a gente falou. Curiosidade. Precisa ser curioso. Curiosidade? Gostar de pessoas? Você tem que gostar de processo. Processos. Processo. Pessoas também, porque você tem que ter aquela skill de liderança, porque depende, você pode querer chegar a um GPM, então você tem que ter essa skill. Aí você precisa ser organizado, você precisa saber trabalhar com caos, que é um ambiente caótico mesmo. Então, assim, ter flexibilidade de saber lidar com a frustração, porque às vezes a gente imagina tanto um produto, assim, na nossa cabeça, você acaba criando um projeto de estimação, um projeto PET, que a gente chama, né? E você quer muito que aquilo dê certo. E você investe o seu tempo, a sua energia para que aquilo dê certo. Meu produto, né? Você pega ele ali no colo e fala, vem cá, nenê, você vai dar certo. E pode acontecer dele não dar certo. E tá tudo bem. Bola pra frente. Bola pra frente. É aprendizado. Tá. Assim, nada, até o que dá errado, dá certo, sabe? Porque você aprende com o seu erro. A gente fala uma coisa muito de errar rápido para corrigir, né? Uhum. Então, acontece isso, às vezes a gente não erra tão rápido, mas nesse processo você aprendeu. Alguma coisa você tirou de aprendizado do processo. Então, assim, num próximo produto, num próximo serviço que você for trabalhar, talvez você não erre nesse ponto, você pode errar em outro. Mas nesse você já tem o seu know-how ali, fala, não, pera lá, isso daqui eu lembro que no passado eu errei nesse ponto, deixa eu olhar com mais atenção, com mais carinho aqui, sabe? Uhum. Deixa eu aproveitar aí o seu caderninho. Tem algum ponto que a gente não abordou que você gostaria de abordar? Na verdade... eu só queria finalizar a questão da carreira. Boa, fechado. Que a gente não terminou, eu fico sempre falando que é o seu PM, etc. Depois do GPM, né? Na verdade, não tem uma ordem, tá? É que o jeito que eu anotei aqui para facilitar a minha fala aqui. Há quanto tempo você tá nessa jornada? Só um adendo? Faz 1 ano e 3 meses. Como PM? Como PM. Mas desde quando você foi, por exemplo, para a área de produtos, operações, analista, etc., essa jornada aqui toda? Já tem 4 anos e 3 meses. 4 anos e 3 meses. Maravilha. Então, realmente não é tão curto assim. Você passou por várias etapas até chegar onde você está. Eu acho que eu entrei numa área muito bacana aqui na Autoavaliar, que foi a área de operações. Então, a gente lidava diretamente com o produto. Então, eu criava ambiente, eu conheço um pouquinho de como funcionam os produtos da Autoavaliar, né? Tá. Isso ajuda muito, você falou que é primordial você conhecer o core, né, da empresa. Exatamente. Então, acho que foi isso que me ajudou a chegar como PM. Pronto, adendo feito, GPM. Do pessoal, né, do Thiago, do Silvio, terem confiado em mim. Falando de você de novo, hein, Thiago? E terem me dado essa oportunidade, que eu sou eternamente grata a eles. Show de bola. Vamos lá pro GPM lá, desculpe. Depois tem o PMM, que é o Product Market Manager. Meu Deus.
Tá, o que que é o Product Marketing Manager? Ele tem sido muito buscado nas empresas hoje em dia, porque a atuação dele é muito em parceria com o PM. Ele é aquela pessoa que tem um foco na apresentação do produto. Ele vai embrulhar esse produto de uma forma bem bonitinha para entregar no mercado. Vender. Então, ele é responsável por isso, fazer o produto ser interessante e desejável. Tá. A gente também tem o Growth Product Manager, que o foco dele é no crescimento sustentável e na rentabilidade, para trazer rentabilidade para a empresa. E tem também o Data Product Manager, que é onde entra o cientista de dados ali, né? Que você poderia ser um PM de dados tranquilamente. Ah, é bacana, olha aí, ó. Então tem um espacinho. Não, tem espaço para todo mundo aqui, viu? Ele vai cuidar todo realmente desse Da ecossistema para entender o que está entrando de dados, o tratamento que precisa ser feito nesses dados por uma questão de LGPD, etc. A saída dos dados para as métricas. Basicamente é isso que esse DPM vai fazer? Isso, e ele precisa ter uma comunicação muito clara, porque você vai ter que transformar os números em informações. Tá. Então, assim, você tem que ter uma comunicação. De valor, né? Exatamente. Você tem que ter uma comunicação bem clara e assertiva para que isso não traga uma informação errada, né? Porque às vezes você olha o número e não consegue explicar isso em palavras, né? Ah, vendemos 50 essa semana. 50 o quê? Tá. 50, vamos falar pro nosso caso aqui, 50 veículos. Tá bom, legal. E o que é isso? No contexto geral, qual que é o percentual que isso representa do mercado? Então, toda essa história, né? Exato. Interessante. Porque assim, você precisa trazer esse entendimento de forma clara para outras áreas que não conhecem a sua área, entendeu? 50 aí não traz grandeza nenhuma, né? Nada. Aí você pode trazer ali, olha, isso daqui vai afetar na nossa rentabilidade, isso daqui vai afetar na produção de outro produto, enfim. 50 não tá pagando o produto em si. Exatamente, a gente tá tomando prejuízo, então o que a gente pode fazer? Então, assim, tá bem em ascensão agora essa parte do data. O pessoal adora colocar letras em vários cargos, né? Mas pensando, seria exatamente um profissional de dados trabalhando só que com foco no negócio, não com foco na parte de desenvolvimento. Exatamente. Porque assim, a gente também tem o PM de negócio, PM de desenvolvimento, você tem para tudo, entendeu? Caramba. Então, seriam especialistas dentro da parte de produto, é isso? Sim. Interessante. Se você quiser deixar um recadinho pro pessoal aí que tá nessa jornada para se tornar um PM ou pensa do tipo, quer deixar algum recadinho para eles pra gente finalizar? Galera, estuda. Tá aí, a internet tem muita coisa para vocês. Não são só cursos pagos, tem muita coisa gratuita. Então, aproveita essa ferramenta. E se você tem vontade, mete a cara, vai mesmo, porque é uma área apaixonante. É isso aí, eu vou pegar depois com ela o link de todos esses sites aí que oferecem esses cursos gratuitos. A gente vai colocar para vocês aí na descrição, vai colocar aí no vídeo e estuda e seja feliz. É isso aí. Obrigado, Cris. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.